Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo todos os anos? Somente nos Estados Unidos, 50 Bíblias são vendidas a cada minuto. 72 mil Bíblias são vendidas a cada dia. 26 milhões de Bíblias são vendidas a cada ano. Comparando os 5 livros mais vendidos juntos em um ano só, venderam 12 milhões de cópias. Sem dúvida alguma, a Bíblia é o livro mais importante do mundo. Se você fosse apagar todas as referências da Bíblia nas obras de arte do mundo, nossas galerias de arte e nossas bibliotecas diminuiriam pela metade. Artistas, poetas, escritores, compositores encheram o mundo com temas bíblicos. Nenhum livro no mundo inspirou tanta criatividade como a Bíblia. A Bíblia foi escrita num período de 1500 anos. Foi escrita por mais de 40 autores. Reis, fazendeiros, historiadores, pescadores, profetas e apóstolos. Todos estes escreveram a Bíblia. Ela foi escrita em 3 línguas: aramaico, hebraico e grego. Foi escrita em 4 regiões geopolíticas diferentes: Oriente Próximo, Mesopotâmia, Ásia Menor e Sul da Europa. O Espírito de Deus se moveu através dos autores da Bíblia de maneira que suas palavras são inspiradas pelo próprio Deus. Ao mesmo tempo em que o estilo pessoal de cada escritor pode ser visto nos textos que escreveram. A primeira Bíblia impressa foi a Bíblia de Johannes Gutenberg, em 1454. Aliás, Gutenberg também inventou a máquina da imprensa e fez da Bíblia o primeiro livro a ser impresso. O desenvolvimento da cultura europeia e da própria civilização ocidental foi baseado na Bíblia. Os 10 mandamentos são a base de toda a jurisprudência. O Sermão do Monte é a fundação da moralidade e da ética em todo o mundo. Você já ouviu falar sobre combater o bom combate? Já usou a expressão "que paciência" de Jó? Já falou sobre os sinais dos tempos? Já ouviu a expressão "sal da terra e luz do mundo"? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome? Se você ouviu ou falou algumas dessas expressões, você atirou da Bíblia. O grande Billy Graham, falando da Bíblia, disse: nenhum outro livro tem tanta profundidade, beleza poética ou acuracidade profética e histórica como a Bíblia. A Bíblia incorpora todo o conhecimento que os homens necessitam para preencher o vazio de suas almas e também resolver seus problemas, continuou Billy Graham. Eu quero ser saturado com a Bíblia. Eu quero conhecê-la de cor antes que eu morra, disse o grande pregador Billy Graham. Mesmo o cientista ateu Richard Dawkins, conhecido pela sua militância contra Deus e contra a Bíblia, confessou o seu amor de longa data pela versão da Bíblia chamada King James Version. Ele chamou a Bíblia de herança preciosa. Para muitos cristãos, o valor da Bíblia é expressado pela sua disposição de se sacrificar por ela. O imperador Diocleciano, que produziu a maior e mais sangrenta perseguição contra os cristãos, entre os 3º e 4º séculos depois de Cristo, ele estava disposto a destruir a Bíblia. Todas as cópias da Bíblia que eram encontradas eram também queimadas. Essa perseguição durou 2 anos, quando então ele declarou a sua vitória, afirmando que a Bíblia havia sido extinta. 20 anos depois, o imperador Constantino declarou que a Bíblia era o juiz infalível de toda a verdade. Voltaire, que viveu entre os anos de 1694 e 1778, declarou de forma arrogante: em 50 anos a partir de agora, o mundo não mais ouvirá falar da Bíblia. Nos anos em que ele profetizou isso, o Museu Britânico comprou um manuscrito grego do governo russo por $500 mil, enquanto o manuscrito do primeiro livro de Voltaire foi vendido por 8 centavos. 50 anos depois da morte de Voltaire, Bíblias começaram a ser impressas pela Sociedade Bíblica de Genebra na casa de Voltaire e usando a sua própria máquina de impressa. Você não acha que Deus tem senso de humor? Quando vivemos num tempo em que muitos críticos tentam diminuir a importância da Bíblia e até mesmo fazer uma nova releitura sobre ela, mais do que nunca precisamos conhecer. Através da sua palavra, Moisés vive mais do que Voltaire.
Isaías influencia mais do que os filósofos. Os apóstolos impactam mais do que os agnósticos. Os profetas impactam mais do que os professores. A Bíblia pode, como nenhum outro livro no mundo, pode mudar a sua vida. Ela instrui, ela conforta, ela transforma. Você precisa conhecer, precisa memorizá-la, amá-la, pois ela é a palavra de Deus. Pelo fato da Bíblia ser tão importante para a humanidade, eu criei esta Masterclass e lhe desafio a não se distrair. Fique comigo até o fim, pois os códigos que eu vou lhes apresentar são poderosos em Deus para transformar a sua visão e o seu entendimento de toda a Bíblia. Não se esqueçam, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ainda que você viva num mundo caótico de guerras, de dores, de inseguranças, de dúvidas, a Bíblia é a resposta para todos os seus dilemas e anseios. Paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos à Masterclass Os Códigos da Bíblia. Eu estou muito feliz e com grandes expectativas para essa Masterclass, porque ela é exclusiva e esperada por milhares de pessoas. Estamos fazendo algo inédito hoje. Eu sonhei com tudo isso e estou muito feliz em realizar esse sonho. Eu não sei você, mas eu sou um apaixonado pela Palavra de Deus. E eu espero que até o final desse conteúdo eu consiga passar um pouco da minha paixão para todos vocês. Eu preparei esta Masterclass com o objetivo de suprir uma necessidade que eu percebo ao longo dos meus 40 anos de ministério. Participe comigo até o final da aula e descubra os segredos bíblicos ignorados por grande parte dos cristãos na hora de ler e de estudar a Bíblia. E retire dela verdadeira sabedoria para a sua vida. Você entenderá que os códigos bíblicos não estão liberados apenas aos pastores ou teólogos. Os códigos bíblicos estão disponíveis para todos aqueles que amam a palavra e se dedicam a ela. Bom, uma pergunta que eu recebi com bastante frequência nos últimos dias foi: Pastor Lamartine, quem deve participar da sua Masterclass? Será que apenas líderes, estudantes de teologia? Será que são pessoas novas na fé que nunca leram a Bíblia? Ou será que apenas aqueles que leem a palavra constantemente? Na verdade, minha gente, a palavra é viva e é por isso que todo cristão deveria fazer parte desta Masterclass. Não existe linha de chegada no estudo da palavra. Ler a Bíblia faz parte do estilo de vida do cristão. Se você ama a Jesus e quer aumentar o seu entendimento e a sua paixão pelas Escrituras, então esta Masterclass é feita exatamente para você. Queridos, o que eu quero apresentar para vocês é fruto de uma jornada de 40 anos de dedicação do ministério e estudo aprofundado da palavra. São anos de devoção e de paixão pela Bíblia. Não foi fácil passar por essa trajetória. Ao longo dos anos, me tornei um estudioso das línguas originais da palavra, a saber, grego e hebraico, de maneira que eu pudesse desenvolver um ensino sólido, assertivo e embasado no que a palavra realmente tem a nos dizer. Hoje eu estou aqui para apresentar o maior trabalho digital que eu já fiz na minha vida. São dezenas de pessoas envolvidas nos bastidores, dias e noites estudando, investimento financeiro e muito empenho. Tudo isso porque sabemos que um evento deste tamanho mexe com o mundo espiritual. E o diabo, ele não quer que você participe por nada dessa Masterclass. Por isso, valorize esse momento, cada minuto desse conteúdo. Cada minuto é precioso e não pode nem deve ser desperdiçado. O porquê do evento? Irmãos, eu sei que nas igrejas muito é falado sobre a rotina da leitura da Bíblia e provavelmente você seja uma pessoa que já tem esse hábito enraizado em sua rotina. Chegando até a pensar, pastor, eu já sou convertido há um bom tempo, já entendo a necessidade da leitura da Bíblia. E isso é ótimo, meu irmão, isso é ótimo, minha irmã. Mas o problema que tanto me motivou a promover esse evento é algo um pouco mais profundo, que na verdade poucos cristãos acabam percebendo.
Existe um abismo enorme entre ler um texto e realmente interpretá-lo e entendê-lo. Imagine só uma pessoa que possui um problema de visão como a miopia. Um fato é que esta pessoa não é cega. Ela consegue enxergar. Ela vê as formas, sabe a cor e a diferença entre alguns objetos. Consegue a olho nu realizar grande parte das atividades da vida cotidiana. Muitas vezes até realizando algumas leituras. Mas no momento em que esta pessoa utiliza óculos com lentes corretas, ela tem uma compreensão muito mais assertiva do que está à sua frente. Aquilo que antes trazia dúvida ou estava um pouco embaçado, agora fica claro, abrindo um novo universo de perspectiva para ela. Bom, assim também a leitura da Bíblia, quando a fazemos através de lentes corretas de um panorama bíblico. Eu costumo dizer que toda leitura da Bíblia é válida, mas assim como uma pessoa míope, dirigindo sem o uso de óculos, pode ter consequências graves, a leitura da Bíblia sem a ótica correta também pode ser muito perigoso. Imagine se dedicar tanto tempo a algo que você entregou à sua vida e descobrir apenas no final que havia uma maneira muito mais fácil, muito mais assertiva e correta de fazer isso. É perceptível que a igreja brasileira carece estabelecer seus princípios familiares, de relacionamento, financeiros, de maneira correta através da Bíblia. Então quero te propor um exercício. Eu gostaria que você imaginasse a Bíblia como uma carta de um pai amoroso. Ele escreveu essa carta conhecendo os problemas que sofremos e deixou todas as respostas. A única coisa que precisamos fazer é ler essa carta e extrair os códigos que foram deixados para vivermos uma vida exitosa. Mas como já disse anteriormente, essa leitura precisa ser feita através das lentes corretas. Caso contrário, pode ser perigosa. A quantidade de ataques que sofremos em nossa vida, na nossa família, trabalho, devido à cultura que nos tem sido empurrado goela abaixo, está amplamente ligada à nossa miopia espiritual. Miopia que nos impede de ver e enxergar os códigos bíblicos que nos blindaram disso tudo. Alguém disse, não diga que Deus não está falando se sua Bíblia está fechada. Eu vou além. Eu digo, além da Bíblia estar aberta, nós precisamos estar preparados para ouvir o que ela tem a nos dizer. Por vezes, meus queridos, imaginamos que Deus não está falando. Mas a verdade é que talvez nós não estejamos posicionados da melhor maneira para estar ouvindo. Leia sua Bíblia com a ótica correta e permita-se receber grandes códigos de sabedoria. A saída para mudarmos a nossa mentalidade sobre a Bíblia é: temos um panorama bíblico contextualizado com orientações claras sobre os livros bíblicos que estamos lendo. Somente assim iremos conseguir avaliar e extrair os códigos que a Bíblia tem para a nossa vida. Bom, pessoal, temos muitas pessoas conosco aqui hoje e eu quero fazer um pequeno desafio para todos vocês. Juntos, nós temos uma grande força como Igreja de Cristo. Mas uma coisa é verdade, é que não é do interesse das empresas donas das redes sociais que esse tipo de conteúdo que estamos fazendo aqui hoje tem alcance. Vocês sabem como funciona. Eu, por exemplo, tenho mais de 1.700.000 inscritos no meu canal do YouTube. E olhe só quantas pessoas temos ao vivo nesse momento. Muito menos do que podemos, não é verdade? Quantas vezes não ficamos sabendo de irmãos que tomam a iniciativa de falar a verdade por aqui e acabam tendo seus vídeos bloqueados ou perfis excluídos? Por isso eu quero propor 2 desafios, que só podem acontecer se todos nós estivermos em unidade. Tá bom? Vocês estão comigo? Primeiro desafio é juntos fazermos um super like. Calma, se você ainda não curtiu esse vídeo, não faça isso agora, tá bom? Nós vamos fazer todo mundo junto. Curtir esse vídeo de uma só vez, gerando um super like e demonstrando para o algoritmo aqui do YouTube o quanto um conteúdo como esse é relevante. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou contar até 3. E no 3, eu quero que todos vocês curtam o vídeo juntos, ok? No 3. Vamos lá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Isso, pessoal, muito bom.
Olha aí os likes da live subindo, muito bom. Esse foi o primeiro passo. Agora vamos para a segunda fase do desafio. É muito difícil, gente, que esse vídeo chegue até todas as pessoas que ele deveria chegar. Por isso eu quero te pedir que você possa compartilhar o link dessa live através dessa setinha que tem embaixo. Aonde você vai compartilhar? Em todos os seus grupos de WhatsApp, com amigos, parentes, igreja e etc. Desta forma, muita gente vai ser profundamente abençoada por estar aqui conosco assistindo ao vivo. Já que eu mal comecei essa aula, ainda dá tempo para que todas as pessoas possam entrar e serem abençoadas com esse conteúdo exclusivo, inédito em todas as minhas redes sociais até hoje. Lembrando que esse evento não ficará disponível por muitos dias. Então vamos juntos ao vivo conhecer os segredos do Senhor que estão nas Escrituras Sagradas, mas que muitas vezes precisamos de olhos espirituais abertos e um estudo apurado para percebê-los e extraí-los. Se você ainda não está dentro de algum dos nossos grupos oficiais no WhatsApp, eu quero te convidar a se cadastrar e a entrar no grupo agora mesmo, porque assim você terá acesso a todas as informações em primeira mão. Só quem estiver no grupo vai poder ter acesso a alguns benefícios, tais quais apostila com o resumo de todo o conteúdo inédito dessa Masterclass, sorteios que só acontecem nos grupos, acesso a uma condição especial com bônus exclusivos da nossa nova formação Panorama da Bíblia. Inclusive, gente, se você já está cadastrado em nosso evento, eu quero te lembrar que até o final da live nós iremos sortear 5 Bíblias personalizadas nossas, aqui da IA Church. Esta é uma versão que eu confio, completa em diversas coisas como cronograma de leitura e espaço para anotação. Então, se você ainda não se cadastrou, aproveite que ainda dá tempo de participar do evento. Cadastre-se através do link nos comentários. E já volta aqui para a nossa live para não perdermos nada. E para os que já se cadastraram, é só esperar que no final da live você vai saber se ganhou a nossa Super Bíblia. Mas vamos lá. Eu percebi que muita gente que está aqui hoje talvez esteja assistindo um conteúdo meu pela primeira vez. Então eu gostaria de me apresentar brevemente. Eu sou o pastor Lamartine Pozella, casado com a linda Lília há 39 anos. Eu tenho uma filha chamada Érica, casada com o meu genro, que é um filho, pastor Ramon, e eles me deram 2 netos maravilhosos, o Enzo e o John. Gente, eu queria contar um pouco para vocês sobre a minha história de conversão, e até mesmo anterior à conversão. Eu fui o 5º filho de uma família de descendentes de italiano. Eu sempre fui uma criança muito traquina, muito rebelde, sempre encarei a parte acadêmica como um peso, não gostava de estudar, nunca li na minha vida nenhum dos livros que os professores de literatura pediam. A minha vida foi indo a trancos e barrancos até que eu encontrei a Jesus, aos 19 anos, no dia 27 de fevereiro de 1981. Nos primeiros 6 meses da minha conversão, o Espírito de Deus começou a falar comigo que Ele estava me chamando para o ministério pastoral. Acontece que eu não me sentia digno e tampouco preparado. Afinal de contas, eu sempre fui aquele aluno meia boca, sabe? Até que um dia Deus falou comigo: filho, eu estou te chamando, mas você não vai levar a sua vida acadêmica, a sua vida como um teólogo, da mesma maneira como você sempre levou a sua vida acadêmica escolar. E aquilo mexeu muito comigo, viu, gente? Porque o Espírito começou a dizer: olha, você tem que se dedicar, tem que estudar a Bíblia, tem que estudar muito a Bíblia, porque eu vou fazer coisas extraordinárias na sua vida. Um dia eu estava no primeiro ano da Faculdade Teológica Batista e nós fizemos ali alguns testes vocacionais, testes de aptidões e tal, e no final o deão, me chamou para conversar na sala, eu até achei esquisito. Ele, então, na verdade, estava ali para avaliar os meus testes. Ele disse: olha, Lamartine, eu queria te dar os parabéns, você foi muito bem no seu teste, você tem um grande potencial. E eu queria te dizer uma coisa: eu não sei como foi a sua vida acadêmica, mas eu quero dar um conselho que vai ser útil para a sua vida inteira. Se você for uma pessoa dedicada, não passar aqui esses 5 anos aqui
de qualquer maneira, estude para valer, porque você poderá se tornar um grande expoente no ensino da palavra de Deus. Gente, aquela validação foi muito importante para mim, somado ao fato de que Deus já tinha falado comigo que eu deveria ser estudioso na palavra. Aquele dia eu tomei a decisão de ser um leitor contumaz. E na época eu pus um desafio para mim, que eu deveria ler pelo menos de 1 a 3 livros por semana. Pelo menos 1 e até 3 livros. Eu comecei a fazer isso todos os dias, lendo a Bíblia muito, não começando o meu dia sem oração, sem a leitura da palavra. No primeiro ano da conversão eu já tinha lido a Bíblia umas 3 vezes, gente. E rapidamente o conhecimento da palavra foi sendo agregado à minha vida. Nunca mais parei de estudar e faz 40 anos que eu a estudo com afinco. Mas é verdade que eu também estava numa escola teológica e lá eu pude receber algumas técnicas, receber alguns códigos que a Bíblia tem que facilitaram muito o crescimento no entendimento da palavra. Sabe, gente, a verdade é que a minha paixão pela palavra me levou a me dedicar muito. Então, imagina uma coisa, eu conheço muita gente que diz que é apaixonada por Deus. Mas vamos combinar. É possível que uma pessoa seja de fato apaixonada por Deus, mas que não tenha amor pela sua palavra? Gente que não estuda a Bíblia, que não a lê, ou quando lê, a lê como se fosse um livro qualquer, onde você pode tirar uma página e falar, essa eu concordo, essa eu não concordo. Quem ama Deus ama a sua palavra. Então eu também quero fazer uma crítica aqui a muitos que leem a Bíblia de uma maneira ritualística, né? Lê, tem aquele tempo de leitura bíblica, mas não medita, não procura conhecer o que está por detrás daquilo. Não é que não seja válido, é muito bom você ter um hábito de leitura da Bíblia. Mas se você quer desfrutar muito mais do que a Bíblia tem e não viver somente com uma fração do potencial da Bíblia, você precisa estudar a Bíblia de uma maneira muito mais séria. Na minha vida, eu quando descobri que a palavra de Deus é a verdade, é a herança que Deus tem para mim, que lá está contido todo o conhecimento, todas as respostas, todas as direções e todos os caminhos que Deus tem para a minha vida. Gente, eu me apaixonei pela Bíblia. E eu passei a buscá-la com uma fome, com uma sede que nunca mais acabou. Ainda hoje eu leio a Bíblia, seja no meu momento devocional, seja quando eu estou preparando um texto, eu choro diante das verdades, eu dou glória a Deus, às vezes eu falo em língua estranha. O pessoal que está me vendo ali preparar as mensagens fica impactado, porque Deus está falando comigo. Então, queridos, eu quero te dizer, eu sou um apaixonado pela Bíblia. Bom, pessoal, agora vai começar efetivamente a nossa Masterclass. Qual é o meu objetivo aqui com esta Masterclass? Eu vou fazer algumas perguntas propositais. Por quê? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que ouvirem a pergunta vão ter uma resposta diferente daquela que é a verdade. Em seguida, eu vou, de maneira prática, ler um texto e ajudá-los a interpretar usando alguns códigos da Bíblia que ao longo do curso eu vou apresentar a todos vocês. Então, fique até o fim porque você vai ficar pasmo como a Bíblia vai ser descortinada diante dos seus olhos quando você recebe novas lentes para enxergá-la. Então vamos lá, eu vou usar alguns textos aqui. E primeiro eu vou fazer uma pergunta aqui, esperando que você responda com toda a sua sinceridade. Você já ouviu falar que Jesus ensinava por parábolas? Obviamente, todo mundo que conhece um pouco da Bíblia sabe disso. Por quê? Por que Jesus ensinou por parábolas? Muito provavelmente você deve estar dizendo, para facilitar o entendimento, não é? Ele ensinava por parábolas porque ele usava de situações corriqueiras para que as pessoas pudessem entender. É isso que você pensa? É errado. Eu vou ler para vocês um texto de Mateus, capítulo 13, versos 10 a 15, que vai ficar evidente para vocês aqui que, na verdade, Jesus ensinou por parábolas com o objetivo contrário. Olha o que ele diz. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Eles perceberam
até o capítulo 12 de Mateus, Jesus falava diretamente com eles. Mas de repente ele começou a contar parábolas e nem eles estavam preparados para aquilo. Então eles perguntaram, por que o senhor está falando por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Espera lá, Jesus está dizendo que os discípulos iam conhecer os mistérios, mas um outro grupo não era dado conhecer o reino dos céus. Uau, que grupo é esse? Será que a gente dá para saber que grupo é esse? Aí Jesus continua dizendo, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, está falando deles, né? E ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Uau! Gente, esse texto é muito duro. Jesus está dizendo, olha, eu comecei a ensinar por parábolas para que eles não entendam mais. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles não vão compreender os mistérios do reino de Deus. Por quê? Porque eles são duros de coração. Agora, de que pessoal que Jesus está falando? Porque nós sempre soubemos que Jesus veio para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora ele está dizendo que ele começou a complicar, que ele vai ensinar em parábolas para que eles não entendam. Isso é tão verdade, gente, que mais para frente ele vai explicar para os discípulos o que a parábola quer significar. Nem os discípulos estavam entendendo. Se Jesus não explicasse, eles não entenderiam. Então, o que é que aconteceu, gente, para Jesus mudar de ideia? Até o capítulo 12 de Mateus ele vinha ensinando abertamente. Algo aconteceu no capítulo 12 que fez Jesus mudar de ideia e de estratégia. Então vamos abrir lá Mateus capítulo 12. Eu vou ler um texto que muita gente aqui me pergunta o que significa, né? Que é o texto da blasfêmia contra o Espírito Santo. No capítulo 13, Jesus começa uma nova estratégia. Ele começa a explicar por parábolas. Os discípulos percebem que ele mudou o estilo dele e falam, pai, por que agora vai começar a falar por parábolas que a gente não entende? Aí Jesus diz que as pessoas ouçam e não entendam, para que elas não se convertam, porque elas foram duras. Então, para você entender a mudança de estratégia, você tem que voltar para o contexto anterior. E no capítulo 12, no versículo 22 em diante, que eu vou ler com vocês, acontece algo muito grave, que é a razão por que Jesus mudou a estratégia. Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Gente, o filho de Davi é uma linguagem que para o povo judeu significa Messias. Porque lembra quando o pessoal falava, Hosana, bendito que vem, o filho de Davi? Está falando do Messias. Então o povo começou, depois de ver o sinal de Jesus, dizendo, meu Deus, será que ele é o Messias, é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. Este não espere demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Eles estavam dizendo nada. O poder dele não é de Deus, não, é Satanás mesmo, é Belzebu. Belzebu é o demônio das moscas, é um dos nomes de Satanás. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Então, o primeiro argumento que ele diz é o argumento lógico. Se Satanás é aquele que está me dando poder, então eu estaria indo contra o meu próprio reino, ou contra o próprio reino de Satanás. E se expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Porque os fariseus também tinham a prática de expulsar os demônios, né? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes.
Está falando dos filhos que também expulsavam demônios. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, tudo que foi prometido a respeito do Messias aconteceu, chegou, é agora. E aí ele continua dizendo, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Continua no argumento, dizendo, olha, quando alguém entra na casa de alguém, para que possa roubar, fazer tudo que quer, primeiro tem que amarrar o chefe da casa, né, o valente. E Jesus está dizendo, eu sou valente que acabei de expulsar o demônio, porque eu quero que esse indivíduo que foi liberto seja possuído pelo Espírito de Deus, né? Por isso vos declaro, todo pecado, blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Esta é uma pergunta que muita gente me faz. Pastor, eu tive um pensamento ruim, eu xinguei a Deus, será que eu perdi o Espírito Santo, blasfemei, estou sem perdão? Não. Você não pode compreender a blasfêmia do Espírito se você não entender o texto mais profundamente. Vou continuar lendo e depois eu explico. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Gente, aqui nós precisamos entender o contexto. Essa palavra foi dirigida ao povo judeu, aos fariseus, um grupo de religiosos que lia a Bíblia, a Torá, diariamente. Não só a Torá, como a Tanakh também, que é o Velho Testamento inteiro. Eles conheciam muitas das profecias sobre o Messias de cor. Então, eles tiveram primeiro o testemunho de Deus através da sua palavra. Por exemplo, na Bíblia, está escrito onde o Messias nasceria em Belém. Jesus nasceu em Belém. Na Bíblia, fala de todas as questões. Diria, por exemplo, nesse tempo eles não saberiam ainda, mas fala de profecias que ele ia entrar na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. As profecias a respeito do Messias, todas eram cumpridas por Jesus. E uma delas tem a ver com Isaías 61, de que ele seria ungido para dar vista aos cegos, libertar os castigos, fazer com que os coxos andassem, ou seja, os milagres que Jesus performou durante todo o tempo aqui na terra. Então, eles tinham o testemunho da palavra, que é, na verdade, a palavra de Deus, né? O testemunho de Deus na sua palavra. Eles tinham o testemunho de Jesus nos seus ensinamentos, na sua sabedoria. E agora, eles estavam tendo o testemunho do Espírito Santo que operava milagrosamente na vida de Cristo. Eu faço a seguinte pergunta para vocês. Quem é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Jesus fala sobre quando ele enviasse o outro Consolador, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Se o Pai não pôde ser suficiente para que eles crescem, se o Filho não foi suficiente para que eles crescem, e o Espírito Santo não é suficiente para que eles entendessem que Jesus era o Messias, porque, gente, Jesus fez alguns milagres que nunca haviam sido feitos em Israel. Nunca. Nunca você já viu no Velho Testamento alguém curando um cego? Não tem. Só foi Jesus que fez. Então, o próprio povo leigo estava dizendo, meu Deus, será que ele não é o filho de Davi? Será que ele não é o Messias? Aí vinham os fariseus que tinham uma preocupação muito maior em perder o seu status quo, a sua liderança, e rejeitaram. E não só rejeitaram, mas se opuseram ao ministério de Jesus. Então, a blasfêmia do Espírito nada mais é do que a rejeição definitiva que aquele povo teve em relação a Jesus. Porque aí, no momento em que Jesus fez os milagres e os fariseus falaram aquilo, o povo tinha que decidir. E muitos ali ficaram com os fariseus. Gente, a partir daí, Jesus continua falando a respeito do seu ministério, né? Por exemplo, ele fala ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ele está defendendo o seu ministério. Ele fala, gente, eu estou fazendo bem. Se eu tivesse aqui expulsando por Satanás, eu estava indo contra o meu próprio reino.
Eu estou fazendo bem para essa pessoa. Então ele vai argumentando, aí eles pedem um sinal, ele fala, eu não vou dar um sinal se não for o de Jonas, falando da ressurreição. Mas ali, gente, é uma guinada no ministério de Jesus. Até o capítulo 12 de Mateus, Jesus veio primeiro para os judeus. E alguns gentios se convertiam meio que de quebra, né? Mas a partir daí, os olhos dele se voltam para os gentios. E todas as parábolas que vêm em Mateus 13 são parábolas que contam sobre a implantação do reino de Deus que vai para o mundo inteiro. Quando você chega em Mateus 13 e vem aquela pergunta, por que Jesus falou em parábolas? Muita gente vai dizer, porque ele queria explicar melhor. Não, é exatamente o contrário. Agora, pastor, onde é que está o código da Bíblia? Como é que você descobriu isso? Existe um princípio da hermenêutica, da interpretação, é que para você entender um texto, você tem que ter algumas técnicas. Por exemplo, você tem que ter uma visão mais minuciosa, que eu chamo de uma visão microscópica. Entender cada um dos substantivos, né, dos adjetivos. Você tem que procurar um dicionário bíblico, um comentário bíblico, para entender o que é que aquela palavra quer dizer. Mas você precisa, além de ter uma visão microscópica, você precisa ter uma visão telescópica. Ou seja, esse texto está dentro de um capítulo. Este capítulo está ligado ao capítulo anterior. Até porque, gente, essa coisa de capítulo não tinha na Bíblia. Isso veio muito posteriormente. Então, você só vai entender a mudança de comportamento de Jesus e estratégia de Jesus quando você volta para o capítulo 12 e percebe que ali aconteceu uma coisa muito grave. E Jesus, a partir de então, os olhos dele já se voltam para os gentios e ele já começa a preparar os seus discípulos para o confronto com o povo de Israel e com a sua própria morte. Então, gente, eu estou mostrando para vocês a interpretação de um texto como esse e estou aqui apresentando para vocês um dos códigos da Bíblia ou das técnicas de interpretação da Bíblia que são muito importantes para que você entenda a Bíblia de maneira mais profunda e de maneira correta. Aliás, eu quero dizer para vocês que dentro do nosso curso Panorama da Bíblia existe um curso bônus, que é um curso de métodos de interpretação da Bíblia, onde eu estarei contando para vocês ali vários códigos de interpretação, tá bom? Vamos continuar para vocês entenderem. Então vejam, quando você volta para o capítulo anterior, que é o contexto anterior, além de você descobrir o motivo dele ter mudado de estratégia, você descobre também o que é a blasfêmia contra o Espírito. Por quê? Porque se o indivíduo falar, eu pensei, tive um pensamento mau, será que eu perdi a minha salvação? Não era um pensamento, era uma decisão. Uma decisão de dizer, não importa o que você faça ou diga. Não importa o que você cumpra toda a palavra. Não importa que você tenha poder. Até quando você faz o que ninguém faz, a gente não te aceita. A gente acusa você de estar expulsando os demônios dessa pessoa por Beelzebul. Aí, nesse momento, fica evidente. Isso que eu estou falando, eu não estou inventando, tá? Eu já li em diversos comentários, mas que faz todo o sentido. Na verdade, é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se o Espírito Santo não consegue converter uma pessoa, mesmo com todas essas armas, então é porque essa pessoa não tem mais chance. Sem entender que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você não tem salvação. Agora, eu quero mostrar para vocês outros exemplos, tá? De códigos como esse. Por exemplo, tem um texto na Bíblia, lá, Tiago, capítulo 4, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você cria na sua mente a imagem de você resistindo ao diabo? Numa luta, como é que é isso? Será que, como muita gente pensa, a gente está acuado assim, botando o escudo, escondendo, e o diabo com tudo crescendo para cima de você, com aquelas caras horrorosas, com seus chifres, os olhos vermelhos? Não é o que o texto diz. Esta palavra resistir ao diabo, que é um imperativo, e portanto para o crente não é, olha, se possível, resistir. Querido, você está em guerra. Ou você vai partir para cima dele, ou ele vem para cima de você. Essa palavra, resistir ao diabo, no grego original, que foi escrito no Novo Testamento, é antístene. O verbo
Rísteme significa estar ereto, de pé. E ante é contra. Então, literalmente, se você for fazer uma imagem dessa cena, é o diabo que está assim e você que está indo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para cima dele. Ou seja, essa não é uma atitude passiva, uma atitude agressiva. Ir para cima do diabo. Aliás, a promessa de Jesus é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então não é o diabo que está à porta da igreja. É a igreja que está na porta do inferno, empurrando e diminuindo o seu terreno. Então, de novo, se você ler a Bíblia superficialmente, você vai falar resistir ao diabo. Puxa, como é que significa isso? Eu tenho que ficar firme, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não estou aguentando, Senhor, manda um anjo, manda um fresco. Ou você pode dizer: Satanás, eu tenho a armadura de Deus, eu tenho a espada do Espírito, eu parto para cima de você. Aliás, quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, para que nós possamos enfrentar as ciladas do diabo, meu querido, ele nos fala de uma série de armaduras relacionadas à armadura do exército romano. Você sabe qual a única área que não estava protegida no soldado romano? Não sabe, né? As suas costas. Porque para o soldado romano não havia a possibilidade de recuar. Ele só avançava. É assim no reino de Deus. Quando você resiste ao diabo, você parte para cima dele. Você vai em direção a ele. E um outro detalhe, quando fala da espada do Espírito, né, que é a única arma de ataque daquela armadura, no original, e mesmo no exército romano, tinha dois tipos de espada. Existia uma espada grande, que era uma espada pesada para treinamento, tá bom? E uma espada menor, de aproximadamente meio metro, que era a espada de verdade que era usada na guerra. A grande era para os braços do soldado romano ficarem fortes. Então eles treinavam numa espada grande e muitas vezes de uma madeira maciça. Mas quando eles iam para a guerra, a espada que eles usavam era uma espada pequena, que para ferir o inimigo, eles tinham que estar no contato com o inimigo a menos de 1 metro de distância. Ou seja, o soldado romano ia para cima do seu inimigo. Eles iam em cunha e eles não consideravam a possibilidade de voltar. Então, queridos, quando a Bíblia diz que eu tenho que resistir o diabo e ele fugirá de mim, é porque eu tenho que avançar. E dessa maneira, ao invés de eu ficar acuado, é ele e o seu reino que ficará acuado. Amém? Então eu estou dando aqui para vocês alguns exemplos de como a gente pode e deve interpretar a Bíblia usando esses códigos de interpretação das Escrituras. Foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, ele se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz: abra sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta: quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Uau! Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante.
E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. Agora eu vou dar aqui para você um código, que é um introito, tá? É uma abertura, vamos dizer assim, os prolegômenos, né? Aquilo que a gente fala inicialmente neste curso que eu dou de métodos de estudo bíblico, que será um bônus aqui do nosso curso de Panorama da Bíblia. Gente, uma das melhores maneiras da gente aprender qualquer coisa na vida é fazendo perguntas. Por isso hoje eu vou apresentar para vocês um código, né? Um código dessa Masterclass para entender a Bíblia, que é falar sobre 7 perguntas de observação. Mas antes disso, gente, eu queria fazer aqui, trazer alguns dados importantes para que você saiba. De acordo com o site Christianity Today, 26 milhões de pessoas pararam de ler a Bíblia durante a pandemia. Uau! Uma pesquisa mais apurada revela que o motivo foi a falta de ir a uma igreja. Isso é terrível, pois revela o quanto nós somos dependentes que alguém mastigue tudo para nós. Deveria ser justamente o contrário. A rotina de leitura da Bíblia de um cristão deve acontecer principalmente fora da igreja, na própria casa. O chamado de Deus para todos nós é que nós consigamos extrair e nos alimentarmos desse maná diariamente. Agora, existe um outro perigo escondido quando a gente vê esses dados. Recentemente, eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais, onde muitos de vocês participaram. E eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de acusação, mas um dado me chamou muita atenção. A maioria das pessoas declarou que teria um nível mediano ou baixo de conhecimento bíblico, tendo total consciência de que o motivo disso era a falta de estudo bíblico. Por outro lado, quando a pergunta era sobre sucesso, a maioria, de maneira geral, diz que enxergava o sucesso como estar vivendo a vontade de Deus. Irmãos, não podemos nos contentar com a mediocridade quando o assunto é a Bíblia. Pouquíssimos cristãos já leram a Bíblia por inteiro, ao menos uma vez. Imagine estudá-la de forma correta. Como podemos amar, nos apaixonar por aquilo que não conhecemos, com aquilo que não nos relacionamos? Olha, eu espero de verdade que até o final desta live a sua vida seja transformada e que na próxima pesquisa que eu realizar você possa responder que possui um alto nível de conhecimento bíblico. Amém? Você toma posse, mas calma, que nós não estamos aqui nem na metade do conteúdo ainda. O que eu preparei hoje para você será simplesmente poderoso. Mas eu preciso que você fique comigo e que, sobretudo, que você cultive em seu coração um desejo grande por aprender e se apaixonar pela Bíblia. Deixe aqui nos comentários o que você está achando da Masterclass até agora. Eu quero te ver, eu quero te ouvir. Amém? Irmãos, eu sei que o estudo da Bíblia muitas vezes pode ser desafiador. Eu já senti lá no começo essa confusão, né? De não entender os versículos corretamente. Até mesmo de se perder no meio de uma leitura de tal maneira que você acaba se esquecendo o que aconteceu no texto que acabou de ler. De ficar com sono logo nos primeiros minutos de leitura, mesmo quando você decide que aquele será o seu momento de estudo. Outros até mesmo dizem que não sabem explicar um versículo para sua família, ou não conseguem defender a sua fé e explicar a palavra para alguém não convertido. Hoje eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se eu conseguir chegar onde estou, você também pode. E vai em nome de Jesus. A verdade é que em 40 anos, desde o início dos meus estudos, muita coisa mudou. Eu fico imaginando, sabe, gente, o quanto eu não teria aprendido se eu tivesse tido acesso a todo o conteúdo e facilidades que a internet nos proporciona logo no início da nossa formação, ou da minha formação. Com certeza eu teria avançado muito mais rápido em algumas áreas. Mas sabe, gente, eu não tenho que me lamentar. Durante a pandemia, o Senhor falou muito comigo, dizendo que eu deveria concentrar as minhas energias na internet. Nela, eu descobri uma grande ferramenta para educar, para ensinar e orientar as pessoas.
alcançando possibilidades que seriam praticamente impossíveis no mundo offline. Deus me deu a oportunidade de alcançar centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, resultando até na construção de um curso para mais de 8.000 alunos. E como se não bastasse, agora o Senhor me abriu uma nova porta, possibilitando a criação de uma formação 100% focada na leitura bíblica. Uma ferramenta para que eu possa ser resposta para a sua vida e para a sua dificuldade de ler e interpretar a Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia como um panorama, certamente será surpreendido com a facilidade que terá em compreender o que você nunca compreendeu. E com a leitura bíblica, você vai passar a entender tudo de uma forma muito mais leve e prazerosa. Hoje, ao final da aula, eu vou abrir as inscrições para o maior trabalho digital já feito, a formação do Panorama da Bíblia. Mas calma aí, que depois falamos sobre isso. Agora eu ainda quero falar com vocês a respeito dos códigos da Bíblia, que inclusive deram o nome desse evento e que irão te nortear no estudo da palavra. Então, meu amigo, se você não pegou sua Bíblia, corre lá e pega agora, eu vou te esperar, porque eu vou te apresentar um código da Bíblia que quando eu descobri, quando eu aprendi, me deixou absolutamente maluco. Eu queria usá-lo em tudo quanto é texto. Eu escrevia, eu fazia pergunta, eu procurava possibilidades e isso simplesmente ampliou a minha paixão pela palavra de uma forma extraordinária. O meu desejo de todo o coração é que você, ao descobrir esse código, você também passe a buscar a palavra e amá-la muito mais. Eu já falei para vocês que uma das melhores maneiras da gente aprender é através de perguntas. Quando você conhece uma pessoa, o que você faz? Tudo bem? Como é que você chama? A pessoa fala o nome. Onde você mora? Eu moro em tal lugar. O que você faz? Eu sou engenheiro, eu sou professor. E são essas perguntas que vão te dando a oportunidade de conhecer aquela pessoa. Se você viaja para um lugar, você chega numa cidade, aí vem um guia, faz um city tour. Normalmente as pessoas depois, por aquilo que ouviram, vão fazer as perguntas. Perguntar é a melhor maneira de aprender. Quando você vai ler a Bíblia, existem 7 perguntas de observação que você vai fazer para o texto. E ao ter a resposta do próprio texto, você vai entender aquele texto de uma forma maravilhosa. Quando eu aprendi essas 7 perguntas de observação, eu ficava lendo um monte de textos e fazendo tabelas com essas 7 perguntas. Vamos lá? As 7 perguntas, gente, é muito fácil da gente decorar. Quem? O que? Como? Por quê? Quando? Onde? E daí? Eu vou mostrar para vocês aqui um texto bem simples que todo mundo conhece, mas mostrar para vocês como você pode extrair dele coisas maravilhosas quando você faz essas 7 perguntas. Vamos lá para João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos usar as 7 perguntas? Quem falou isso? Jesus. Foi Jesus que falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que é que ele falou? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Uau! Mas pera lá, pastor. Jesus é uma pessoa, ele não é um caminho. Ele não é uma verdade abstrata, ele não é a vida, ele é uma pessoa. Gente, isso é uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem muito comum em qualquer que seja texto. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou como um caminho. Agora, gente, o que é um caminho? É uma estrada que tem um começo, um meio, um fim e uma direção. Por exemplo, se você quiser ligar São Paulo ao Rio de Janeiro, você não pode pegar uma estrada que vai para o Rio Grande do Sul. Ou você não pode pegar uma estrada que vai, por exemplo, no norte do estado de São Paulo, a Bandeirantes. Você tem que pegar a Dutra, porque a Dutra vai até o Rio de Janeiro. Então, quando Jesus está dizendo que ele é o caminho que leva a Deus, ele está dizendo que ninguém pode chegar até Deus se não for através dele. Através do quê? Da sua morte, da sua ressurreição, da fé nele. Então, um texto como esse, ele começa a ganhar muito mais entendimento e profundidade quando você faz as perguntas. Então, como?
como Jesus é como um caminho, ele é também a pessoa que nos leva a Deus. Quando você fica sabendo a respeito do fato de que ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados e você crê nele, você entrou pelo caminho e você vai até Deus e vai ter a vida eterna. Da mesma maneira, como que ele é um caminho? Como ele é a verdade? O que é uma verdade? A verdade é um axioma. A verdade é aquilo que contrapõe a mentira. A verdade é o fato. O que de fato Jesus é? Jesus é o Salvador. As pessoas do mundo dizem o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade? Não. Da mesma maneira que nem todos os caminhos levam ao Rio de Janeiro. Jesus é a única verdade. Aquilo que ele diz é a única verdade. Tudo que vier contra isso é mentira. E, portanto, não te leva a Deus. Quando você olha para o texto, né, no como, você vai pegar cada uma desses substantivos e vai se perguntar: o que é um caminho? O que é uma verdade? O que é a vida? Então, quando Jesus diz que ele é a vida, ele está dizendo literalmente que todos nós, fora dele, estamos mortos. Mortos espiritualmente e um dia mortos fisicamente. Por quê? Porque o homem, quando pecou, ele morreu espiritualmente, mas a morte espiritual levou como consequência a morte física. Então vejam como você perguntar para o texto te traz uma série de conhecimentos. Então, quem é Jesus? O quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como? É uma metáfora. Do mesmo jeito que um caminho leva a Deus, ele é como um caminho. Do mesmo jeito que a verdade também leva a pessoa a tomar decisões para Deus, ele também é assim. E do mesmo jeito que alguém só terá vida na presença de Deus, da mesma maneira, ninguém tem vida se não for através de Jesus. A quarta pergunta é: por quê? Lembrando as 7, né? Quem, o que, como, por quê, quando, onde, daí. Por que que ele é o caminho? Por que que ele é a verdade? Por que que ele é a vida? E por que que ninguém vai ao Pai senão por mim? Porque, gente, no momento em que a humanidade pecou, a humanidade foi separada de Deus, foi expulsa do Éden. Por que que ele é o único caminho? Porque só ele leva ao Pai? Porque para Deus, gente, ou você é 100% ou você está fora. Alguém poderia dizer: puxa vida, mas Adão pecou só uma vez. Isso já foi suficiente para acabar com tudo? Sim, porque Deus é perfeito. Para estar na sua presença tem que ser 100% santo. Para estar na sua presença você tem que obedecer 100% das vezes. Alguém faz isso? Alguém atinge esse padrão? Não. Como diz a Bíblia, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós estaríamos irremediavelmente perdidos se estivéssemos por nossa conta e risco. Mas Jesus não. Ele cumpriu os requisitos. Ele acertou 100% das vezes? Sim. Ele obedeceu a Deus 100%? Sim. Ele já pecou alguma vez? Nunca. Então ele pôde se tornar o sacrifício através do qual nós poderíamos ter acesso a Deus. Vocês se lembram que quando Adão e Eva pecaram fizeram uma roupa de folhas de figo para cobrir a sua nudez? O que Deus fez? Aceitou aquela roupa? Não. Porque a roupa que eles mesmos fizeram para si representava as obras das mãos deles para tentar esconder a vergonha. Deus matou 2 animais inocentes e com a pele deles, Deus cobriu a nudez deles. Ali já estava de maneira incipiente a verdade de que um dia viria Jesus Cristo, o sacrifício inocente e perfeito para cobrir os nossos pecados. Então, gente, por que que ele é o caminho, a verdade e a vida? Porque ele é o único perfeito, porque ele é a vontade de Deus, porque ele é o plano perfeito de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz assim: adorá-la-ão, está falando do povo que vai adorar a besta, né? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do cosmos. A palavra lá é mundo, mas está falando mais do que o planeta Terra, né? Está falando do cosmos. Então, por que que ele é o caminho, a verdade e a vida? E por que ninguém vai ao Pai senão por ele? Porque ele é o plano de Deus. O plano de Deus era que o homem não pecasse, vivesse em obediência e nunca experimentasse o mal
de maneira experimental. Deus iria revelar sobre o mal para Adão e Eva, mas eles não tinham que pecar para experimentar o mal. E eles assim o fizeram. Mas aí então vem Deus, e lá na eternidade, não é que foi depois do que Adão fez. Deus é onisciente, gente. Então na eternidade, Cristo já era o plano perfeito de Deus. Por que Ele é o caminho, a verdade e a vida? E por que ninguém vai ao Pai senão por Ele? Porque Ele é perfeito, porque Ele obedeceu, porque Ele não pecou e porque Ele é o plano original de Deus. Quando? Aí a pergunta, como assim, pastor? Quando? O que isso tem a ver com sou o caminho? Quando eu chego ao Pai? Quando Ele se torna o meu caminho? Quando eu recebo vida nele? No momento em que eu creio. Essas perguntas é que vão te levar a respostas. Então, quando tudo isso que Jesus é, para mim, se torna verdade? Quando eu creio nele. Aí a Bíblia vai começar a te dar as respostas, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é isso? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você diz sim para Deus, quando você fala, eu creio, eu não sou capaz de ser salvo sozinho. Deus, eu não sou capaz de te obedecer. Eu preciso de um Salvador. Quando alguém reconhece que Jesus é o Salvador, que primeiro é pecador e sozinho não dá conta, mas depois que existe um Salvador, e esse Salvador não é o esforço, não é a pirâmide, entendeu? Não é a filosofia, não é o conhecimento, não, é Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi profetizado. Quando Tomé chegou para os discípulos e falou, olha, ele ressuscitou? Vocês estão de sacanagem, isso é loucura o que vocês estão falando. Eu só vou crer se eu o enxergar, se eu vir e se eu puser o dedo na ferida, aí eu vou crer. E uma vez estavam eles lá e Jesus apareceu no meio deles e falou, Tomé, vem cá, põe a mão aqui do lado, põe a mão aqui. Aí ele caiu de joelhos, Senhor meu, Deus meu. Jesus falou, porque você creu? Agora, porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, querido, quando? É quando você crê. É quando você o invoca para a sua vida. Onde? Onde Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Onde? No mundo inteiro. Aliás, eu diria mais, é no universo inteiro. Tem gente que me pergunta, pastor, você acredita que existe vida em outros planetas? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Eu sempre digo o seguinte, olha, não acho impossível, mas uma coisa eu te digo. Se tiver algum outro planeta com alguma outra vida, Jesus é o Senhor também lá. Também lá Ele é o Senhor dos senhores e os reis dos reis. Então, e aí vem a última pergunta. E daí? E daí, gente, é a aplicação que você vai dar para o texto. E daí é, puxa vida, Jesus é o meu caminho. Eu vou andar por Ele. Eu vou andar na sua palavra. Eu vou obedecer a sua ordem. E daí que Ele é a verdade. Bom, então qualquer coisa que eu crie na minha vida até agora, eu vou ter que comparar com Ele. Porque Ele é a verdade e o resto é mentira. Se algo tiver de acordo com o que Ele diz, eu aceito. Se não tiver, eu rejeito. Mas a minha tradição, eu sempre aprendi assim. Paciência. Com Jesus é assim. Se você crê nele e ele se torna verdade na sua vida, todo o resto, tudo aquilo que é antagônico, se torna obsoleto. Eu criei assim, mas não creio mais. Eu era assim, mas eu não sou mais. E se ele é a vida que está em você, como o apóstolo Paulo dizia, né? Para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, essa vida só tem valor, só tem sentido, se for para viver a vida de Cristo na minha vida. Agora, gente, essas 7 perguntas de observação, elas são muito importantes. Eu sei que no começo você vai dizer, poxa, mas eu não tenho essa criatividade. Eu me lembro, gente, quando eu comecei a fazer as 7 perguntas de observação. Era muito simples, muito superficial, mas já era algo a mais do que eu tinha até aquele momento.
eu comecei a entender o texto por conta dessas 7 perguntas de observação. Existem outros códigos que eu vou apresentar para vocês e que estarão lá na minha aula bônus dentro aqui do nosso curso Panorama da Bíblia. Mas o que eu quero te desafiar, meu querido, é que você nunca mais leia a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Cara, se você entendeu que ali está o segredo de tudo que Deus tem para te ensinar, tem as respostas para os teus anseios da alma, respostas para a tua vida em sociedade, resposta para o mundo espiritual que muitas vezes causa guerra contra você, respostas para a sua vida financeira, para a tua vida profissional, para tudo que diz respeito a esta vida e a próxima. Como é que você não vai estudar isso com profundidade? Então, o meu objetivo, eu disse para vocês que esse é o projeto, é o sonho da minha vida. O sonho de colocar a Bíblia de forma completa, como um panorama, para ajudar as pessoas a entender o todo, mas também entendendo cada texto em particular. Imagine um pai montando um quebra-cabeças com o seu filho. Mesmo depois de horas de empenho e dedicação, eles só conseguem conectar algumas poucas peças das centenas que restam para montar. O motivo? Nenhum deles teve acesso à foto completa do quebra-cabeças finalizado. Da referência de imagem para entenderem realmente que figura eles devem montar ao final. Ou seja, por mais que se esforcem, todo esse empenho é em vão, pois não sabem quais cores estão em cada lugar, que desenhos se conectam entre si ou até mesmo qual será a imagem final. Isso parece loucura, não? Escolher o jeito mais difícil de se fazer algo, talvez até impedindo que um dia essa tarefa seja finalizada. Bom, acredite ou não, é assim que a maioria dos cristãos leem a Bíblia hoje em dia. Sem um panorama bíblico, fica muito mais difícil entender o contexto da palavra de Deus. Imagine que os versículos são como as pequenas peças do quebra-cabeças. Conseguimos enxergá-los individualmente, porém não entendemos como se encaixam no todo. Assim como no quebra-cabeças, não podemos olhar para uma pequena sequência de versículos e ignorar que eles se conectam com todo o restante da Bíblia. Panorama da Bíblia não é a resposta para os nossos dilemas. Isso só a Bíblia pode fazer. O panorama é a chave que nos permite acessar o verdadeiro conhecimento da palavra. Imagine que antes de ler um livro da Bíblia, você terá acesso a uma aula completa sobre aquele livro, entendendo o contexto histórico em que foi escrito, qual a ligação daquele livro com a vinda de Cristo, qual era o significado de algumas das palavras-chave na língua original e muitas outras informações que irão transformar a sua leitura bíblica. Isso está longe de ser reservado aos grandes mestres, teólogos ou pastores. Todo cristão que carrega a Bíblia debaixo de um braço deveria ter um panorama bíblico debaixo do outro. O panorama é a lente que ajusta o seu foco e te permite extrair o melhor da palavra com profundidade. Para dizermos que somos apaixonados pela palavra, antes precisamos entendê-la verdadeiramente. Tudo isso de maneira fácil, simples e autônoma, sem interferências. Tenha a profundidade bíblica que sempre sonhou e diga adeus às dúvidas e confusões na hora de ler as Escrituras. Coloque os óculos da sabedoria e vamos juntos enxergar a palavra pelo contexto correto através do Panorama da Bíblia, por Lamartine Pozzella. O livro de Josué, gente, foi escrito para documentar o início do cumprimento da promessa de Deus a Abraão, Isaac e Jacó. Isso aqui é muito importante, porque na Bíblia nenhum anjo recebe adoração. Nenhum. Não lembrar o salmo que diz: enquanto eu calei os meus pecados. Minha vida inteira eu vi crentes que prosperam muito começar a se sentir autossuficientes, começar a ser influenciados pelas coisas do mundo. E aí o que acontece? Deus permite que se levante o inimigo. Mas a história da Bíblia, meu querido, minha querida, é a história de um Deus amoroso, que desde o livro de Gênesis já tinha a restauração através do seu Filho Jesus. Que você, quando estivesse lendo esses livros, você orasse a Deus e pedisse a Deus: Senhor, eu quero discernir tudo aquilo que o Senhor está transmitindo nesse livro. Eu não quero só conhecer o contexto histórico, político, as datas. Eu quero conhecer o teu coração.
Eu quero saber o que o Senhor espera de mim ao ler essa palavra, ao ler esse livro. Uau! Vocês viram que linda formação que a gente está preparando para vocês? Para mim, gente, isso não é apenas um curso, é a realização de um sonho. E, gente, eu não esqueci do nosso sorteio não, tá bom? A partir de agora, o nosso time vai reunir todos os cadastrados para fazer o sorteio. Então não adianta sair correndo. Fique aqui e eu tenho algo muito importante para passar para vocês. Eu disse que meu alvo hoje é apresentar a vocês um modelo correto de lermos e interpretarmos a Bíblia. Através dos códigos da Bíblia, eu sei que você já terá grandes benefícios em seus estudos. Mas existe um conteúdo para aqueles que querem ir além, que desejam realmente estudar todos os livros da Bíblia. Até porque seria impossível em apenas 3 horas eu transmitir para vocês com qualidade toda a base que seria necessária para você estudar os 66 livros da Bíblia. Gente, a formação Panorama da Bíblia será a resposta para milhares de cristãos que estão paralisados em suas leituras bíblicas. Ou porque perderam o prazer de ler quando não entendem trechos complicados e polêmicos da Bíblia, ou porque são irmãos que estão acomodados em leituras e sentem muita dificuldade de ir além. Quando conhecemos o contexto de uma história e os seus principais pontos, fica muito mais fácil de entendê-lo. Quero ilustrar um episódio que já deve ter acontecido com você. Sabe aquela sensação de chegar em casa e começar a assistir um filme que outra pessoa já estava vendo? A Lília fica louca da vida quando eu venho perguntar. Pois é, por ter perdido o início do filme, você fica com dúvidas de uma série de coisas. Quem é o mocinho? E quem é o bandido? O que está acontecendo na história? Por que eles estão fazendo o que estão fazendo? Qual o contexto geral do filme? Entre outras coisas. Embora você esteja vendo tudo o que está acontecendo, apenas com estas respostas irá realmente entender o enredo do filme, indo além de apenas visualizar aquela cena e tomando conhecimento do contexto por inteiro. Da mesma forma, gente, quando você tem um panorama do livro da Bíblia que você vai iniciar a leitura, fica muito mais fácil a sua compreensão. Quando você conhece o contexto e o objetivo do livro, os principais personagens, quem o escreveu, qual o contexto histórico, como esse livro se liga com os outros, a sua leitura fica muito mais prazerosa e aquele sentimento de estar perdido e desanimado vai embora completamente. Você passa a estar envolvido com a leitura bíblica de maneira profunda, se empolgando e ficando totalmente apaixonado pelo estudo. Esse é o meu objetivo em nossa formação Panorama da Bíblia. E falando em Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia novamente, pegue uma caneta também. Se você realmente entendeu a importância de tudo o que eu te falei aqui hoje, eu quero te propor um desafio, tá, gente? Com a sua Bíblia nas mãos, eu quero fazer um ato profético com você. A Bíblia é a carta de Deus ao mundo, gente. E eu quero que você faça uma pequena carta para a sua Bíblia. Um compromisso, na verdade, de lê-la e estudá-la de maneira diária. Este é um compromisso que nós iremos firmar diante de Deus e do corpo de Cristo que está nesta Masterclass hoje. Nós não vamos aceitar viver uma vida cristã de conhecimento raso da palavra, em nome de Jesus. Com a sua Bíblia na mão, gente, pegue a caneta e abra na contracapa, em algum lugar que esteja livre e você possa escrever. Coloque a data de hoje para você se lembrar desse momento. E aí escreve o seguinte na contracapa: eu lerei a Bíblia toda, todos os dias, e me aplicarei em estudá-la e praticá-la da maneira correta até os meus últimos dias. Gente, nem que seja um versículo por dia. E agora faça a sua assinatura embaixo desta frase em sinal de compromisso. Pronto, agora é por sua conta. Eu quero saber quem é que está conosco nessa jornada. Digite aqui nos comentários: eu quero ser biblicamente profundo. Uau, será que é possível? É possível. Vamos lá, gente, sem medo de falhar. Vamos viver juntos uma vida de profundidade bíblica. Este é o compromisso que temos juntos. E para aqueles que desejarem, iremos estudar toda a Bíblia juntos, através do panorama da Bíblia. Vamos juntos também vencer os medos, derrubar as muralhas da falta de interpretação, derrubar as desculpas da falta de tempo e iremos fortalecer o nosso compromisso com Deus e com a sua palavra.
Imagine como será depois dessa formação. Você podendo interpretar a Bíblia de maneira autônoma, podendo compartilhar a palavra com outras pessoas e tendo a sua fé grandemente fortalecida. Nunca mais a sua vida e a sua fé serão as mesmas. Olha, você já conhece a qualidade de tudo que eu faço. Sabe que o meu trabalho é sério e com a formação Panorama da Bíblia não será diferente. Olha, gente, por falar nisso, eu queria dizer para vocês que esse curso é a resposta de um grande desejo do meu coração. Há muito tempo eu queria fazer um panorama bíblico, mas eu pensava assim, puxa vida, vai ser tão comprido, será que as pessoas vão valorizar? Mas então eu decidi o seguinte, qual é o legado que eu quero deixar para o mundo? O meu legado que eu quero deixar para o mundo é o conhecimento que Deus me deu da sua palavra. Então, hoje eu estou muito animado, muito grato a Deus por poder estar trazendo para vocês o resultado, o fruto de 40 anos de estudo da palavra, de milhares de livros que eu li, de milhares de comentários que eu li, e eu hoje estou aqui mastigando para vocês neste panorama da palavra de Deus. Amém? Eu espero que você possa aprender, usufruir muito dele. Então eu espero que você possa usufruir demais de cada trecho, de cada explicação que eu estou te entregando aqui nesse curso. E ainda quero te lembrar uma coisa, eu estou com você nessa trajetória, você não vai estar sozinho. Assim como alguém acreditou em mim no início da minha caminhada, eu acredito em você hoje. Eu já dei o meu passo de fé e coragem de estar todos os dias escrevendo, elaborando cada detalhe da formação que vai transformar a sua vida. Gente, há anos eu dedico parte da minha agenda para servir milhares de pessoas que me acompanham diariamente em minhas redes sociais e hoje inauguramos juntos o meu projeto digital. E aí, você vem comigo nessa? Agora eu quero anunciar que as inscrições para a formação do Panorama da Bíblia estão oficialmente abertas. É com grande alegria que eu informo que os irmãos que conseguiram garantir as suas vagas serão tremendamente abençoados em suas vidas espirituais e jamais lerão a Bíblia da mesma forma. Eu garanto para vocês. A formação Panorama da Bíblia é um ensino completo sobre cada livro bíblico. Diferente de um curso normal, essa formação é, na verdade, um guia de consulta para a leitura bíblica. Eu indico, gente, que vocês façam todas as aulas para ter uma visão completa sobre a Bíblia. Mas a ideia é que sempre antes de ler um livro, você assista a aula e leia o material do Panorama Bíblico. Por quê? A fim de vestir os óculos corretos para desfrutar ao máximo do que cada texto tem a te oferecer. Por isso, essa formação funciona no modelo de assinatura, na qual você sempre terá acesso ao conteúdo enquanto estiver com a matrícula ativa. Passaremos por todos os livros da Bíblia, onde eu apontarei o contexto, a palavra-chave, os principais personagens, os versículos de destaque, se existe alguma ligação com a vinda de Cristo, qual o contexto histórico do momento em que o livro foi escrito, a raiz do significado de algumas palavras do grego, do hebraico, que são as línguas originais e muito mais. Dentro das aulas, eu vou ensinar uma técnica de leitura que você poderá aplicar a cada novo livro para você entender de maneira rápida e clara. Você também terá o acesso a mais de 60 aulas, dando um panorama sobre os livros, além da apostila com o resumo de cada aula, possibilitando o entendimento completo de cada nova leitura. Deste modo, iniciar uma nova leitura bíblica não será mais motivo de dificuldade, de lamento, até de confusão. Suas dúvidas serão facilmente respondidas com os métodos de estudo que eu vou te entregar. Eu e minha equipe pesquisamos as suas necessidades por inúmeras fontes e percebemos que a maioria dos cristãos necessita de um panorama bíblico para desenvolver as suas leituras da palavra. Infelizmente, irmãos, a cada ano que passa, a taxa de leitura bíblica despenca. Segundo os últimos dados do State of the Bible Survey da Sociedade Bíblica Americana, a queda do número de cristãos que lê a Bíblia, a palavra de Deus, foi de 10 pontos percentuais. Menor resultado já registrado pela pesquisa que começou em 2011. Uau! A pesquisa revela que a percentagem de adultos americanos que são engajados na leitura da Bíblia foi de 49%, isso no ano de 2021, e caiu para 39% no ano de 2022.
Talvez você até leia a Bíblia constantemente, mas será que você está extraindo tudo o que a palavra tem a te oferecer? Será que você não corre o risco de se enganar e interpretar alguns textos de maneira incorreta? Pode ser que você ainda tenha dúvidas se essa formação será para você ou se ela vai te acrescentar algo na tua vida. Uma coisa eu te garanto: quando o assunto é a leitura bíblica, não existe categorização por níveis, iniciantes, intermediários ou avançados. Todos deveriam estudar a palavra através de um panorama bíblico. Esta formação é justamente para quem deseja aprender mais sobre a Bíblia e crescer na sua paixão pela palavra de Deus. Mulheres desejosas em viver uma experiência mais profunda com a Bíblia deveriam estar dentro. Aos homens que, por sua vez, necessitam de instrução material e espiritual para liderarem sua casa e também os projetos de Deus em sua vida, não podem ficar de fora. Esta formação também auxiliará aos que desejam prosperar financeiramente e viver uma transformação em seu trabalho e negócios. Tudo isso por conhecer os princípios da palavra para viver uma vida abundante. Esse curso também é para aqueles que são novos na fé e ainda não são profundos no conhecimento bíblico. Começar essa nova trajetória já da maneira correta é um grande privilégio que vai acelerar muito o seu aprendizado. Essa será a sua oportunidade de ser independente e conseguir ler sozinho a Bíblia para extrair princípios e códigos bíblicos sem ter que depender de terceiros para alimentar a sua fé. Também para ser capaz de analisar as bobagens e heresias que a internet muitas vezes produz. Imagine você podendo estudar a palavra, entendendo a conexão entre diferentes livros da Bíblia, compartilhando os seus aprendizados na mesa com a sua família, com os amigos, sendo um farol, sendo um mestre para aqueles que estão sedentos da palavra. Esse é um convite para você. Você que quer conseguir vencer as suas limitações na interpretação de textos bíblicos e aumentar a sua capacidade, seja como mulher de Deus na sua vida diária de trabalho ou como um sacerdote em seu chamado de pai e provedor. Como homem de Deus, você terá a capacidade de crescer em sua leitura bíblica, vencendo os temores de discipular seu lar e orientar sua família nos caminhos do Senhor. Os alunos da formação Panorama da Bíblia farão parte de uma geração de crentes profundos nas Escrituras, que não dependerão da palavra do domingo para receberem o alimento espiritual para suas vidas e seus lares. Esse pode ser o primeiro passo para um outro nível de estudo bíblico em sua vida. Um panorama bíblico deve ser a base sólida antes de qualquer outra formação. Apenas com essa base será possível crescer de maneira firme em outros estudos. A estrutura da formação foi pensada minuciosamente para ser prática e de fácil entendimento. As aulas foram gravadas com muita excelência, apresentando alta qualidade de som, de imagem, para que você possa ter a melhor experiência possível. Toda aula possui uma apostila em PDF do seu conteúdo, para que você possa revisar o material de maneira rápida. Você pode assistir todos de uma vez e sempre reassistir a aula específica antes de iniciar um novo livro, possibilitando uma leitura muito mais rica e assertiva. Tudo isso acontece através de uma plataforma intuitiva, que pode ser acessada tanto pelo celular quanto pelo tablet ou computador. Queridos, eu sei que muita gente já está pedindo o link nos comentários, mas preste atenção que ainda não acabou. Eu tenho algumas surpresas para você. Além da formação Panorama da Bíblia e todas as aulas que nós entregaremos, eu preparei alguns materiais complementares que serão incluídos na formação como bônus para vocês. Hoje, você está nesta aula, poderá garantir 5 bônus exclusivos que eu preparei para cooperar no seu entendimento e responder às dúvidas que têm paralisado muitos cristãos em todo o mundo. Apenas o conteúdo do Panorama da Bíblia já seria o suficiente para te tornar um cristão muito mais maduro. Mas hoje, preparamos algo além para honrar vocês, que serão a primeira turma desse curso e que é o meu sonho sendo realizado. Então, gente, se inscrevendo agora, você terá direito a mais 5 bônus especiais. O primeiro bônus será o aulão de interpretação bíblica. O que é isso? Em uma aula
eu estarei falando de alguns dos códigos da Bíblia, como este que eu apresentei das 7 perguntas de observação. Porém, existem muitos outros códigos, então neste primeiro aulão você já vai receber uma visão muito maior de como interpretar um texto da palavra. O segundo é algo sempre muito pedido por vocês, em todas as redes sociais, que será o aulão sobre o final dos tempos. Gente, vai ser tremendo. No final dessa aula, você vai fechar os olhos e vai conseguir falar de cor sobre os 22 capítulos do Apocalipse em cada um dos seus segmentos e inclusive vai saber em que parte nós estamos, né, do plano profético de Deus. O terceiro bônus, também é algo que vocês têm muita dúvida, será o aulão Tudo sobre Maldição Hereditária. Qual é a origem de uma maldição hereditária? Crente pode estar debaixo disso ou não? Vocês vão saber sobre tudo, eu vou mostrar na Bíblia a origem, o porquê, as razões e como se livrar delas. O quarto é algo que ronda a cabeça da maioria dos cristãos. Então, eu apresentaria um mini curso, o meu propósito em Deus. Para que eu existo? Será que Deus tem alguma coisa grandiosa para mim? Será que eu fui chamado para viver uma vida de mediocridade? Ou, uma vez que eu consiga discernir o propósito, o chamado, a missão de Deus para mim, eu posso viver o sobrenatural. É um curso extraordinário que você vai amar e vai impactar a sua vida. E por último, mas não menos importante, um conteúdo que eu gosto muito, eu acho que vocês também vão gostar demais. O quinto bônus será o aulão, a prosperidade dos judeus e a história de Israel. Neste curso, gente, eu vou apresentar para vocês o porquê que o povo judeu é um povo tão abençoado. Alguns vão dizer, é o povo de Deus, tá? A bênção do povo de Deus está sobre eles. Mas e os crentes? Também não são o povo de Deus? Será que não deveria ter também bênçãos para os cristãos? Gente, a verdade é que existem códigos, princípios que muitos ocidentais não conhecem, que geram prosperidade, que geram avanço, progresso e que fazem com que o povo judeu se destaque onde quer que eles vão. Esse curso é imperdível. Muita coisa, não é? Eu sei que pela qualidade do panorama da Bíblia nem seria necessário tudo isso. Mas eu fiz questão de entregar tudo aquilo que fosse colaborar para a sua vida. Com certeza, você será muito abençoado através de todos esses conteúdos. Mas eu vou além. Eu quero honrar aqueles que já estão decididos em fazer parte dessa turma de formação Panorama da Bíblia. Aqueles que se inscreverem ainda hoje, até as 23 horas e 59 minutos, além de ter acesso a todos esses bônus, também ganharão um ingresso especial. Pessoal, mais uma vez, isso só é validado para as matrículas que acontecem hoje. Esse ingresso dará o direito de assistir à gravação do Masterclass, a prosperidade dos judeus ao vivo, em uma sala online reservada comigo. Ou seja, durante o tempo da gravação será real time, ao vivo, e eu darei inclusive oportunidade para que as pessoas possam fazer perguntas do tema que eu estiver apresentando, né, os segredos, né, da riqueza e da prosperidade dos judeus. Essa é uma oportunidade única para aqueles que realmente querem entender sobre um dos assuntos que mais intrigam as pessoas em todo o mundo. Como os judeus, mesmo passando por tudo que passaram, continuam sendo esse povo extraordinário e próspero. Meu querido, minha querida, a essa altura do campeonato, olhando o tanto de coisa que eu vou te entregar nessa formação, você já deve estar pensando que ela vai custar tanto quanto a mensalidade de uma faculdade, não é? Bom, pela qualidade do conteúdo, talvez até pudesse, mas eu sigo firme no meu compromisso de manter os meus conteúdos de maneira mais acessível que é possível. Então, essa é uma das minhas missões. Eu quero que o máximo número de pessoas possam fazer parte do panorama da Bíblia. Mas uma verdade é que toda essa estrutura de evento, toda a estrutura para gravação, para transmissão do curso, possui um custo muito grande. São dezenas de profissionais envolvidos para que tudo isso chegue a você de uma maneira excelente. Mas certamente o valor que você investirá mensalmente para ter acesso a todos esses conteúdos será muito menor do que uma saída para comer em um restaurante ou até mesmo para comer uma pizza, vamos dizer assim.
aquilo que você gasta atualmente para assistir filmes e séries. Eu sonhei com essa formação. Sempre foi o meu desejo construir um curso dessa magnitude. Sabe aquela coisa potente mesmo, cheia de densidade? E o que eu mais quero, gente, é que o máximo número de pessoas possa receber esse conteúdo. Dada essa importância e todo esse volume de conteúdo, hoje você poderá ter acesso às mais de 60 aulas do Panorama da Bíblia, somadas aos 5 bônus exclusivos, com conteúdos inéditos que você não encontrará aqui no meu canal do YouTube. Isso tudo por apenas R$ 49,90 por mês. Fala a verdade, gente, é um valor muito barato, perto de tudo o que você vai ter acesso. Por menos de R$ 1,67 por dia, você vai ter acesso a um nível de conhecimento bíblico muito mais profundo do que toda a média da igreja brasileira. Portanto, se você deseja garantir a sua vaga com todos os bônus, é só se inscrever aqui agora, através do link que está aparecendo aqui na tela ou através do link nos comentários. Queridos, as nossas vagas não ficarão abertas por muito tempo. Em breve, as inscrições serão encerradas para darmos início a essa nova turma. Eu já falei para vocês e vou enfatizar novamente. Este é o trabalho da minha vida, o mais aguardado em todos os meus anos. Eu amo este projeto. Então, não deixe essa oportunidade de conhecer e fazer parte da primeira turma do nosso curso de Panorama da Bíblia. Por hora, ainda não temos data para fazer uma nova turma. Na verdade, eu quero sentir se realmente esse projeto que eu sonhei por tanto tempo também é um desejo que queima no coração de vocês. Eu quero saber se realmente vocês têm fome verdadeira pela palavra de Deus. A sua inscrição será uma confirmação disso para mim. Essa formação é uma maratona, onde você poderá ver e rever as aulas sempre que for ler um novo livro da Bíblia, podendo manter a sua assinatura ativa pelo tempo que você desejar. Na verdade, ela dura 1 ano e se renova automaticamente, como a Netflix. Se você quiser cancelar, você precisa fazer o cancelamento. Por isso, faça a sua inscrição agora. O brasileiro, gente, é conhecido por deixar tudo para a última hora. Se você quer sair da média, precisa fazer isso em todos os sentidos. Tome uma atitude e garanta já a sua vaga. Pessoal, vocês me conhecem, sabem que eu não faço nada mais ou menos. Eu gosto de dar sempre o meu melhor para vocês. Mas se você ainda estiver com dúvidas, mas não quiser correr o risco de perder nenhum dos bônus exclusivos, então você poderá aproveitar dos nossos 7 dias de garantia. O que é isso? Fique à vontade para se inscrever agora e decidir se quer permanecer durante os próximos dias. O risco é todo meu. Caso você entre na plataforma, assista às aulas e descubra que o Panorama da Bíblia não é para você, não tem problema. Solicitando o cancelamento dentro dos primeiros 7 dias, você recebe o reembolso integral de todo o valor que investiu sem nenhum tipo de burocracia. Mas, sinceramente, o conteúdo está tão bom que eu acho difícil alguém realmente, que ama a palavra realmente, ter acesso a tudo isso e não querer ficar lá dentro para assistir às aulas sempre que for ler um novo livro da Bíblia. Mas vamos lá. Minha equipe separou algumas dúvidas que você pode ter sobre a formação. Preste atenção, se você tiver alguma dúvida que não foi respondida, aqui o nosso time está à disposição para te atender. Ou aqui nos comentários ou na página de inscrição através do WhatsApp. Vamos ao que interessa. Primeira pergunta: como vai ser liberado o conteúdo? Assim que a sua inscrição for confirmada, o acesso à plataforma será liberado imediatamente. A formação é composta de mais de 60 aulas. Então, nesse primeiro momento, eu recomendo que você comece assistindo de Gênesis até Apocalipse. Assim que você se matricular, já vai ter acesso aos primeiros conteúdos liberados para você assistir na plataforma. Ao longo dos próximos dias, realizaremos a liberação de todo o restante do conteúdo. Assim que você entrar na plataforma, você já terá acesso ao cronograma com as datas. Mas é tanto conteúdo já disponível que eu acho difícil você assistir tudo antes de liberarmos o restante. Quais são as formas de pagamento? Você pode fazer a sua matrícula através do cartão de crédito, de débito, boleto ou Pix. A única coisa que não é possível fazer é o parcelamento da sua anuidade através do boleto ou do Pix.
Essa, inclusive, é uma limitação da própria plataforma. Por que a assinatura da plataforma é anual? Bom, gente, como eu já falei anteriormente, não estamos falando de um cursinho que você vai fazer para atender a algo pontualmente. O Panorama da Bíblia é um manual de consulta para você assistir sempre ao iniciar a leitura de um livro da Bíblia. Por isso, a assinatura dele é anual. Não faz sentido ter acesso a esse conteúdo apenas por um mês. Não é esse tipo de aluno que eu desejo ter lá dentro. Eu quero pessoas comprometidas, que realmente queiram ter uma vida de estudo bíblico constante. Inclusive, gente, a ideia é que se você quiser, você possa manter a sua assinatura ativa ao longo dos próximos anos, para ter acesso ao material sempre que precisar, como uma Netflix. Você assina uma vez e fica ali, valendo para sempre, a menos que você queira cancelar. Por quanto tempo terei acesso à plataforma? Assim como qualquer tipo de assinatura, você tem acesso ao conteúdo enquanto a sua assinatura estiver ativa. Vai da sua vontade e da sua fome de aprofundamento bíblico. Posso compartilhar o meu acesso com outras pessoas? Queridos, o estudo da Bíblia não só pode, como deve ser feito em família. Esta é uma plataforma para o marido, para a esposa e para os filhos terem acesso. É claro que não faz sentido nenhum vocês fazerem uma assinatura e compartilharem com o restante da igreja ou pessoas de fora da sua casa. Isso seria até antiético. Agora, dentro de casa está tudo liberado. Errado seria fazer o contrário e assistir sozinho. Posso assistir em quais dispositivos? Pessoal, a plataforma é muito versátil e atual também. Você pode assistir às aulas no seu celular, de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, pode assistir no computador, no tablet, ou, se preferir, espelhar do celular para a sua televisão, se ela for smart. A formação possui certificado? Sim. Ao concluir todas as aulas, a plataforma irá liberar um certificado de conclusão de curso em nome do cadastrado, atestando que você consumiu todo o conteúdo. Amados, é isso. Essas são as principais dúvidas. Mais uma vez, eu queria dizer que a minha equipe está à disposição no chat com o link para você garantir a sua vaga ainda hoje, de forma que o seu ingresso na gravação online no nosso aulão sobre a prosperidade dos judeus esteja garantida. Já vai preparando a sua pergunta, tá bom? Resumindo um pouco, hoje nós falamos sobre os códigos da Bíblia, falamos como interpretar um texto a partir do contexto, apresentamos as 7 perguntas de observação. Você então teve um antegosto dos códigos da Bíblia, mas dentro da nossa plataforma você terá acesso ao panorama de todos os livros bíblicos de uma maneira completa. Chega de ficar perdido em trechos das Escrituras. Hoje você poderá dar um passo à liberdade espiritual de interpretar a Bíblia e crescer no conhecimento de Deus. Corra e garanta a sua vaga em nosso curso. Em breve, as inscrições estarão encerradas. Quero te ver no meu quadro de alunos e iniciar esse projeto comigo que eu sonho há tanto tempo. Depois de ter acesso ao panorama da Bíblia, será como se você estivesse a vida inteira tentando montar um grande quebra-cabeças sem a imagem completa todas as vezes que você lia a Bíblia. Você até fazia algumas conexões, mas era muito difícil ligar uma peça a outra. A partir de hoje, você terá acesso ao panorama que te dará a visão da imagem por completo, facilitando muito a montagem desse grande quebra-cabeça da Bíblia. Lembrem do sorteio que eu falei no começo da nossa live. Vocês estão lembrados? Bom, os 5 ganhadores já foram sorteados. Nós iremos entrar em contato com vocês através das informações de cadastro para enviar uma das 5 Bíblias. Aqui na tela vai aparecer o primeiro nome e o final do telefone dos sorteados, para você saber se foi um dos ganhadores. Parabéns aos sorteados, eu tenho certeza que serão grandemente abençoados através dessas Bíblias. Chegamos ao final da nossa Masterclass, mas antes de mais nada eu queria agradecer você que vai fazer parte desse trabalho. Este é o curso dos meus sonhos, é um filho predileto. Então, cada um de vocês que estiver participando deste sonho, saiba que eu vou ter muita gratidão e muito especialmente a vocês que vieram em primeiro lugar. Então, eu quero dizer para vocês que eu vejo vocês dentro da plataforma,
estudando os 66 livros da Bíblia e se comprometendo com a sua leitura e o seu avanço ministerial. Estar na média significa ser medíocre, e eu tenho certeza de que não é isso que você deseja para a sua vida como crente. Então, agora é hora de se posicionar. Acesse o link e garanta a sua vaga. Espero você nas aulas para que juntos nós vivamos esse compromisso com o livro que mudou a minha e vai mudar a sua vida. Esse livro é a Bíblia. Hoje é um dia profético. Espero que através do conteúdo dessa aula eu tenha mudado a sua visão sobre a palavra de Deus para sempre. Eu creio que a leitura da Bíblia e a prática dela tem poder de transformar a vida de qualquer um, e principalmente a sua. Vamos juntos orar para que você tenha esta revelação e possa enxergar o quanto a Bíblia é digna de dedicação, é digna do seu tempo e de toda a sua paixão. Querido, eu quero terminar orando pela sua vida, pedindo que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Pai, obrigado por essas milhares de pessoas que estão aqui hoje. Eu não conheço o coração e nem as necessidades de cada uma delas, mas o meu desejo, Senhor, é que elas já estejam sendo abençoadas e que o Senhor possa completar a grande obra que o Senhor começou na vida delas, através do Teu Filho Jesus. Que elas possam conhecê-lo mais e mais através da palavra de Deus e que possam, ó Deus, ser elevadas a níveis extraordinários, ó Deus. Que a vida delas nesse mundo seja como um farol, que eles sejam como luz do mundo e sal da terra. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo no teu coração.